Olá, meus queridos, minhas queridas. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Gesteira. E eu queria dizer que é uma honra estar podendo partilhar um pouco dessa geografia que eu acredito, que eu tanto vivo, que eu tanto estudo com vocês. E uma das bases da geografia, importantíssimas para a gente compreender todos os outros processos que se dão nos nossos estudos, é compreender a dinâmica do espaço geográfico, né? E entender a dinâmica do espaço geográfico é, consequentemente, entender as ações antrópicas, como bem colocou na primeira aula o nosso professor Chico. E quando a gente pensa nesse espaço geográfico, a gente acaba por tentar entender como essa dinâmica ela se dá no espaço, né? De que forma essa dinâmica ela perpassa pelo tempo histórico, já que o ser humano, a partir do momento em que se insere no planeta, ele começa a alterar significativamente cada pontinho, cada pedaço que a gente tem aqui. Certa vez, dando uma aula de geografia, ministrando uma aula de geografia, eu falava sobre o espaço natural e o espaço geográfico, e um aluno me questionou se não poderiam haver ainda vários espaços naturais no nosso meio, já que, segundo ele, em alguns lugares da floresta amazônica, como por exemplo, no fundo dos oceanos, em vários lugares o homem e a mulher ainda não teriam chegado. E aí eu levantei o questionamento de que, mesmo quando nós não chegamos diretamente, mesmo quando eu não vou fisicamente até aquela porção do espaço, a partir do momento em que eu emito poluentes, emissões, né, de gases poluentes, efluentes nos nossos cursos d'água, a própria degradação e poluição do solo, tudo aquilo que se ramifica a partir de uma postura, um posicionamento meu, ou de qualquer pessoa, pensando que o mundo está conectado em cadeia, em rede, qualquer atividade antrópica, ela tem o poder de perpassar lugares que a gente nunca pisou, que eu, Rodrigo, nunca fui, que você aí nunca conheceu, talvez no máximo pela internet, pela TV. Então é difícil falar em espaço natural hoje, já que o espaço natural seria aquele espaço ainda não modificado, ainda não alterado pelas ações antrópicas. Ok. Pensando assim, esse pequeno mapa mental aqui que eu pude construir, ele vai nos colocar a ideia de que o ser humano estaria no centro dos estudos da geografia, não como uma visão antropocêntrica, sabe? Mas aquela visão de que, para o bem ou para o mal, nós temos um poder absurdo de interferência nesse espaço. E assim sendo, quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a entender que o que altera esse espaço geográfico, o que constrói e reconstrói esse espaço, são as dinâmicas presentes na cultura humana. E eu acho muito engraçado, muito peculiar, muito interessante quando a gente fala em cultura, e é comum, é corriqueiro, no linguajar popular, a gente às vezes fala, fulano, aquilo ali é um sujeito sem cultura. Ah, tá, aquele povo ali é um povo sem cultura. Eu pergunto para vocês, se a gente pensa que cultura é toda e qualquer forma de manifestação do ser humano, em forma de arte, em forma de trabalho, é a nossa manifestação mais genuína, como eu posso categorizar que alguns seres humanos têm cultura e outros não têm cultura? Ou que uma cultura é superior a outra cultura? Ou até mesmo partir para a apropriação cultural de algum povo, que muitas vezes eu pouco conheço, eu crio laços de preconceito muito grande, e aí eu fico me perguntando até que ponto a gente tem a condição de afirmar que alguém
o que algum povo é sem cultura. E esses aspectos culturais do ser humano, eles são essenciais, eles são fundamentais para que a gente perceba que é através dessas atividades humanas, manifestadas através dos seus traços culturais, que esse espaço ele vem sendo construído, desconstruído, reconstruído ao longo do tempo histórico. Sendo assim, o ser humano, através dos seus aspectos culturais, altera essa dinâmica espacial, vem alterando há muito tempo, transformando ele no que a gente chama de espaço geográfico, o espaço humanizado, ou espaço artificial. Se a gente pensa, então, que esse espaço vem sendo modificado de modo a termos tantas e tantas pluralidades, tantas conexões difíceis de se compreender quando a gente para estudar bastante esse tema, a gente precisa sempre estar recordando, e é uma dica que eu dou para vocês, a raiz, né, de cada tema estudado. Eu não posso pensar o espaço, eu não posso pensar as categorias que a geografia trabalha sem entender todo um processo que começa lá atrás. Não adianta eu falar de um problema social que a gente vive hoje, de um problema econômico, de um problema urbano, rural, sem eu entender toda essa dimensão. Então, quando eu penso que o ser humano ele parte de um modelo de vida nômade, né, para um processo lento, gradual de sedentarização, eu começo a compreender que esse espaço ele se altera em uma série de estruturas sociais que são construídas, que são colocadas, e que a gente precisa estar sempre analisando como foi a formação desses primeiros núcleos populacionais que modificaram esse espaço, que territorializaram esse espaço, que a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Essa territorialização do espaço, essa ocupação, que vai aos poucos criar uma identidade daquele sujeito presente naquele meio, ela deve ser compreendida como o retrato máximo do que os geógrafos humanistas, por exemplo, eles vão dizer que viver no espaço, interagir com o espaço, é uma proposta identitária que qualquer sujeito tem para com esse meio. E se eu tenho essa proposta identitária, esse espaço vai ser alterado ao modo em que os meus valores julgam mais viáveis, mais interessantes, mais concretos. São valores baseados em uma série de crenças, de costumes, de hábitos. As leis, a moral, a ética que aquele povo em determinado espaço constitui, elas são reflexos dessa cultura que eu falo agora. Então, a principal dica que eu dou para vocês, que tanto no Enem e nos vestibulares têm cobrado, é vocês poderem fazer essa interconexão entre o que é o espaço diante das representações humanas que se dão sobre ele. E que é muito complexo a gente entender essas dinâmicas se a gente não estudar outras culturas, se a gente não se permitir compreender que cada povo, de acordo aos movimentos migratórios e as suas gerações que se deram, modificaram esse espaço constantemente e fizeram que houvesse essa multiplicidade de, como diria Milton Santos, de fluxos e fixos que se dão e que a gente precisa ter muita atenção. Então essa é uma introdução pequena para a gente poder compreender as próximas categorias que a gente vai estudar mais adiante. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima.